Depois de rejeitar todas as emendas da oposição, a Câmara de Vereadores vota hoje o texto final do orçamento de Umuarama para o ano de 2019. A previsão orçamentária para o ano que vem é de pelo menos 461 milhões de reais, quase 100 milhões a mais do que o orçamento do corrente ano, que tinha previsão estimada de 340 milhões de reais. De todo o orçamento, 279 milhões ficará à disposição da administração direta do município. Já a Câmara de Vereadores terá pouco mais de 10 milhões de reais. 138 milhões para o Fundo Municipal da Saúde e 72 milhões irá para a Secretaria de Educação. Outros 64 milhões para a Secretaria de Obras e 1,5 milhão para a Secretaria de Comunicação. Na sessão do último dia 5, quando o orçamento foi votado em primeira discussão, todas as emendas apresentadas pela bancada de oposição e também de um dos vereadores da base governista foram rejeitadas pela maioria dos vereadores. Entre as emendas rejeitadas, algumas tinham por objetivo garantir recursos para diversas entidades, entre elas o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, que receberia 50 mil reais, o Fundo Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, que também receberia 50 mil reais, o Programa Passe Livre, que também receberia um montante de 200 mil reais. A maioria da casa também rejeitou as emendas que previam recursos para reformas de escolas e 150 mil para a reforma de um centro de educação municipal infantil. Ainda foram rejeitadas as emendas que previa dotação orçamentária para a execução do Programa Municipal de Castração, no valor de 200 mil, e uma outra emenda que previa a pavimentação da rua Corá, atrás aqui da rádio, atrás da Sanepar, no valor de 300 mil reais. Para o vereador de oposição, Matheus Barreto, do PPS, que faz parte da Comissão de Finanças da Casa e que é presidida pelo vereador Ronaldo Cardoso, do MDB, causou estranheza a rejeição das emendas, já que elas tinham sido discutidas e aprovadas na comissão. Segundo ele, agora, com as emendas rejeitadas, os vereadores terão que tentar buscar outras soluções para atender essas demandas que ele considera de extrema importância para a comunidade. Nós, estudando com alguns vereadores aqui, algumas emendas, eu, o vereador Jones Vivi, vereador Ibis Bittencourt, algumas também a vereadora Ana Novaes estava conosco, entendendo aí a importância de realocar alguns recursos dentro do orçamento para a gente conseguir ter um melhor aproveitamento dentro do orçamento, garantir a execução de alguns programas, ampliar outros programas, entendendo que a verba que o prefeito estaria destinando não era suficiente. E tivemos todo um cuidado para a gente conseguir fazer essa alocação de recursos e remanejamento sem atrapalhar a programação do executivo, que já tem todo aí um plano plurianual, uma programação aí para fazer algumas obras no ano que vem. Então nós pensamos muito bem para não fazer emendas que seriam inviáveis na sua execução. Aí nós sentamos, conversamos, decidimos retirar do 13º do prefeito e também dos vereadores. As emendas tiravam recursos da compra de veículos para a Câmara, da reforma da Câmara, um percentual muito pequeno da pavimentação asfáltica que não atrapalharia na execução das obras, visto que nós temos hoje o consórcio com o Sindepar, e o Sindepar consegue baratear o custo devido ao montante de prefeitos, aliás, de prefeituras consorciadas, quase 200 prefeituras consorciadas. E aí apresentamos as emendas onde a gente pensou em aumentar os recursos para o Fundo do Conselho dos Direitos da Mulher, para o Fundo da Pessoa com Deficiência, ampliação do Passe Livre, que a gente tem um projeto na Câmara para ampliar o Passe Livre, também na pavimentação da Rua Corá, que fica no fundo do Morro das Antenas, onde a gente tem uma rua pavimentada pela metade, quase no centro da cidade. A gente queria resolver essa questão e também aumentar recursos para a reforma de centros de educação infantil e também das escolas municipais, né? Porque nós visitamos as escolas e vimos a necessidade de reformas em várias delas, construção de quadras, a reforma nas salas de aula, onde tem salas que literalmente o teto está para cair na cabeça dos alunos, né? A gente tem que dar um conforto para os alunos e para os professores. Além disso, emendas que garantiriam o programa de castração, o programa municipal de castração animal, porque nós já temos uma lei aprovada, nós temos uma preocupação nesse sentido, na questão da saúde animal, da saúde humana, e infelizmente todas as emendas foram rejeitadas. E não houve bem um debate sobre essas emendas. O que houve foram nós, os vereadores que apresentamos, expondo as razões daquelas emendas, e elas simplesmente foram rejeitadas, provavelmente a pedido do Executivo. Está tendo essa guerra por parte do senhor prefeito, tentando jogar
contra a população. Nós poderíamos dar a resposta. Primeiro, que a Câmara tem posição, que a Câmara está trabalhando. E segundo, uma resposta à população, porque todos esses programas que nós queríamos atender, atenderão a população, né? E sem desfalcar a população em outros programas que o Executivo já está em andamento, aí, execução permanente, enfim. Então, eu lamento a rejeição das emendas, vejo que o Moarama deixou de aplicar recursos em áreas importantes, mas nós vamos continuar trabalhando, vamos buscar junto também ao governo estadual no próximo ano, o governo federal, junto aos nossos deputados, junto aos secretários e ministros, para conseguir garantir a execução desses recursos, desses programas que acabei de citar, para que a gente possa ter um melhor andamento dos serviços públicos em nossa cidade. A votação do texto final do orçamento será hoje, para o ano que vem. O orçamento de R$461 milhões será hoje às 19 horas na Câmara de Vereadores. Na pauta da sessão de hoje também estarão em votação 2 projetos de lei, 3 projetos de decreto legislativo e 2 projetos de lei complementar, que alteram lei e possuem parecer contrários da Comissão de Serviços e Obras Públicas. A sessão é aberta à população e também pode ser acompanhada no endereço eletrônico www.cmu.pr.gov.br.